Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui novamente. Hoje nós vamos na disciplina de Ciências do terceiro ano, ok? Hoje nós vamos fazer correções, né? E vamos falar sobre um conteúdo, a luz. Vamos ver onde é que vai estar aí esse conteúdo de vocês. Essa imagem aqui é só para a gente relembrar um pouco do que foi dito na aula passada da professora Gisele, em que ela falava sobre o meio ambiente. Observe aqui, ó, que o meio ambiente aqui tá bem triste, né? Cheio de lixo, cheio de fumaça, já quase que morrendo, né? Sufocado. E aí o que que naquela outra imagem, o que que nos retrata, nos remete? Que nós devemos o quê? Cuidar do meio ambiente. Aqui é só para vocês terem mesmo essa noção e relembrar, né, sobre o meio ambiente, o quão é importante a gente cuidar do meio ambiente. Só depende de nós mesmos, porque isso aqui, ó, quem joga somos nós, né? E ali também somos nós que devemos cuidar. Cada um fazendo a sua parte, dá certo ou não dá? Dá sim, com certeza. Vamos lá, correção lá da página 179. O que que ele diz? Ele pede que você complete o esquema com os exemplos de quê? Das causas e das consequências apresentadas no texto. Gente, tudo, absolutamente tudo tem uma causa e tem uma consequência. Então vamos ver como é que está retratado aí? Olha só. Vamos lá. A causa de permanecer com o celular próximo ao rosto. Qual seria a consequência disso? De você permanecer com esse celular próximo ao rosto? Qual seria a consequência? Pode causar danos aonde? A visão, como por exemplo a miopia, que é quando você tem que, ó, botar bem pertinho para você poder enxergar. Então, a consequência de você usar bastante o celular próximo do rosto, porque isso aí, gente, é o que mais a gente vê. Porque aquela luz bate nos nossos olhos e aquilo ali, a gente pensa ali que naquele momento tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas acontece que aquilo ali a longo prazo, ele pode sim causar esse dano à sua visão e pode sim também acarretar a questão da miopia. Próximo, a causa de quê? Trocar brincadeiras tradicionais por brincadeiras virtuais. Gente, que brincadeiras tradicionais são essas? Hoje em dia quase a gente nem vê-las, mas no entanto elas ainda existem. É o corre-corre, é aquela brincadeira que você se junta com vários amigos para brincar do pega-pega, do esconde-esconde, né? E várias outras aqui que talvez se eu falar para você, você vai ficar em casa. Meu Deus, que brincadeira é essa? Porque talvez existiu no meu tempo e você conhece às vezes por outro nome que a tia não conhece. Então, o que que pode causar? Qual a causa de eu trocar essas brincadeiras tradicionais pelas virtuais? Ou seja, aquele brinquedinho ali, celular, os joguinhos. E aí? Qual seria a consequência disso? O que que pode acontecer, gente? Pode afetar o quê? Os sentidos, como a audição, a aglutinação, o olfato e o tato. Tio, que é a aglutinação, ó, é o seu paladar. Pode afetar sim. Tá, gente? Então, pode afetar os sentidos. E aí? Como é que faz? Será que está sendo saudável? Gente, nada em excesso é bom, tá? A gente pode fazer tudo, porém, nada em excesso. Porque o excesso, o demais, com certeza ele prejudica. Ah, tia, então eu tenho que sempre brincar com as brincadeiras tradicionais? Não, você nem é obrigada a brincar só com as tradicionais, como também não só as virtuais. Aqui ele está falando o quê, hein? Troca, ou seja, deixar totalmente essas brincadeiras tradicionais e trocá-la pelas brincadeiras virtuais, só nos jogos, ok? Olha só, terceira. Veja outros problemas provocados pelo mau uso dos dispositivos móveis. Qual seria? Bora lá. A causa. Permanecer com o pescoço curvado para baixo. É mais ou menos isso aqui, ó. Que as pessoas ficam na hora que estão observando esse aparelho móvel, principalmente o celular, o tablet, não é isso? Qual a consequência disso aí, de eu ficar nessa posição? O que é que pode acontecer? Eu posso sentir dores no pescoço e na cabeça. Próximo, a causa. Usar dispositivos móveis por muito tempo à noite. Tem gente que dorme assistindo no celular, por exemplo. Quando a tia fala aqui de dispositivos móveis, gente, existem outros, tá? A gente fala do celular que é o mais próximo mesmo da gente, mais próximo da nossa realidade. Qual seria a consequência? Você vai ter dificuldade para dormir e vai ter alterações no humor, né? Às vezes a gente fica muito mal-humorado
Por que a gente fica mal-humorado? Porque não dormiu bem, dormiu pouco, não é isso? E aí ele diz assim, ó, escreva um texto sobre como o mau uso dos dispositivos móveis pode provocar os problemas mostrados acima. Qual o problema? Aquele lá que eu acabei de mostrar, que teve as consequências. Bora lá? Olha só, aqui, gente, eu vou dar só uma ideia de qual deles você poderia pegar para você fazer um texto. Aqui a tia não tá fazendo um texto, tá? Eu tô usando um deles, porque foi isso que ele pediu, para você usar um daqueles que eu coloquei, que já tem no livro de vocês da causa e da consequência. Você ia usar um deles e ia fazer o quê? Um texto. Então, olha só, eu peguei essa causa aqui, ó. Permanecer com o pescoço curvado para baixo. Qual seria a consequência? A dor no pescoço e na cabeça. Então, você ia fazer um texto. Tia, posso usar só se for esse? Não. Aqui é uma sugestão. Você poderia ter usado o outro também. Teve vários outros lá. E o nosso conteúdo. A luz. Esse astro, né? Vamos dizer assim, que nos é tão importante. Nós vamos ver aqui, gente, que a luz ela pode ser tanto artificial como a nossa luz natural. Vamos saber a importância de termos essa luz. Isso aí vocês vão encontrar lá na página 180 e 181, o assunto, tá bom, gente? Olha só, ele diz aqui que a luz é uma forma de quê? De energia que conseguimos perceber por meio da visão. Então, se eu enxergo, eu tenho essa visão da luz. É ela que nos permite enxergar os objetos à nossa volta. Se eu fechar meus olhos, por exemplo, eu estou enxergando? Não, eu não estou tendo a minha visão. Então, eu não vou poder observar esses objetos que estão ao meu redor, Quando eu abro meus olhos, se eu tenho essa visão, eu vou conseguir olhar. E se tivesse tudo escuro, se não tivesse essa luz? Porque como eu acabei de falar, existe a luz artificial e tem a luz natural, né? A luz natural da própria, né? Da natureza, é do dia, né? Enfim. E a artificial é essa que nós temos em casa, as lâmpadas, né? Dentre outras que a tia vai mostrar mais lá pra frente. Mas aí, por exemplo, se eu entro no local escuro, vamos supor assim, entrei no local escuro, não tem a luz natural. Qual a luz que eu vou usar? A artificial, não é isso? Então assim, mesmo que eu tenha a visão, mas se eu entrar no lugar escuro, talvez eu não vá conseguir enxergar nada. Eu vou precisar de quê? Da luz. Da luz para o quê? Para clarear o local que eu estou. Por isso que ele diz aí, ó, é ela que vai nos ajudar a enxergar. Porque embora eu tenha a minha visão, mas se eu for para um local que estiver escuro, eu não vou ver nada. Eu vou precisar de quem? Eu vou precisar dessa luz. Então, maravilhosa. Olha aí a grande importância dela. E aí existe o quê? As fontes luminosas, que é justamente isso que faz a hora que a tia fala. Que fontes luminosas são essas? Nós temos as fontes luminosas natural, né? E nós temos a artificial. Tia, o que é isso? O que é natural e o que é artificial? Olha só, a natural, ó, nós temos quem? O sol, que nos aquece durante o dia, né? Que brilha para nós, faz com que a gente perceba que estamos de dia, que está de dia. Isso é uma luz natural. Eu não fui lá no interruptor, lá liguei e desliguei. Fiz isso? Não. Só que essa luz natural é do dia. Será que tem luz natural da noite também? Vamos parar um pouquinho para pensar? Ah, tia, tem a luz do poste. A luz do poste é natural, será? Ah, tia, mas não tem nenhum interruptor lá para me acender e apagar. Mas ali é automático, né? Então, não é, viu, gente? Luz de poste não é natural. Então, qual seria uma luz natural que poderia funcionar à noite, já que o sol é do dia? Olha aí a nossa estrelinha. Ela brilha lá no céu. Então, ela é, sim, a nossa iluminação também natural durante a noite. Ela brilha, ela fica o quê? Piscando. Então, esses dois aí são dois exemplos de luz natural. E artificial, o próprio nome está dizendo. Se natural é o próprio da natureza, o artificial é aquela que foi inventado pelo ser humano. Que no caso seria um exemplo, ó, a lâmpada, que é tão necessária nas nossas noites em casa, não é isso? Por quê? Porque é ela que vai iluminar o local que você está. Então, a gente precisa não é nem tanto da lâmpada, é da energia que é produzida por ela. Porque às vezes eu tenho uma lâmpada, mas eu não tenho a energia. Vai iluminar? Não vai. Eu preciso da lâmpada como objeto e a energia como a fonte de luz, que vai iluminar o local que está escuro.
E qual seria a outra forma? Ah, tia, então se não tiver energia na minha casa, eu posso iluminar como? Olha aí outra luz artificial, a vela. Não vai precisar ligar e desligar em lugar nenhum. Eu vou só acender o fogo e iluminar uma casa, um ambiente com a vela. Então tem essas duas aí também naturais, artificiais, perdão. Tem mais, antigamente tinha os lampiões, que funcionava com querosene, que era uma espécie assim de vamos dizer assim, de combustível para poder ligar, né, acender esse fogo. Vários outros também, esses aqui são os mais conhecidos atualmente. A lâmpada, no caso a energia, que é a energia, o ligar e desligar do interruptor, que eu acabei de falar. E temos a vela, que é só riscar um palitozinho de fósforo, principalmente nos momentos que nós não temos essa eletricidade. E aí nós vamos falar do dia e da noite, porque de uma certa forma, quando a gente fala da luz, a gente faz essa associação com o dia e com a noite. Tipo, durante o dia eu tenho a luz do sol, durante a noite eu tenho a luz das estrelas, mas dentro da minha casa, que é tudo coberto, eu vou ter o quê? A luz artificial, não é isso? Durante o dia, muito bem, obrigado, vai estar iluminando tudo dentro da minha casa. Mas à noite, se eu não tiver essa luz artificial, não vai haver essa iluminação. Ah, tia, mas você disse que tem a luz das estrelas, mas as estrelas não ficam dentro da sua casa. A estrela só é mais uma fonte de luz, no caso da noite. Olha só, o que acontece? Que durante o dia, o sol é a principal fonte luminosa, que foi o que a tia acabou de falar para vocês. E outras fontes luminosas artificiais. Ah, tia, mas você disse que de manhã o sol aparece e dá para clarear tudo. Dá para clarear dentro da sua casa? Até dá. Se você abrir o quê? Portas e janelas. Para quê? Para deixar essa luz do sol entrar. Se você tá de dia, mas tá com tudo trancado dentro da sua casa, como é que você vai ver essa luz do sol? Não tem como. Aí vai estar tudo escuro mesmo. Você só vai ter essa luz natural se você abrir portas e janelas, que realmente é o ideal. Clarear, arejar o ambiente, não tê-lo abafado. Então essa luz do dia, por isso que ele diz aqui, que durante o dia nós temos o sol e algumas fontes luminosas artificiais, que é justamente quando o ambiente está escuro, por não ter essa luz solar naquele momento, né? E aí nós temos como fonte luminosa tanto o sol como essas artificiais. E lá à noite é preciso usar as lâmpadas, porque ninguém vai querer ficar só sendo iluminado pelas estrelas, até porque não vai clarear dentro lá da sua casa. E mesmo que você abra, ah, tia, mas você disse que eu posso abrir a janela que a luz do sol vai entrar. Sim, por causa da claridade, né? A luz do sol é muito forte, clareia tudo se você abre. Mas a das estrelas, dentro de casa, mesmo que você abra e tiver tudo desligado, não tiver nenhuma fonte de energia ou de luz, no caso, artificial, vai continuar escuro. Vai dar aquela leve iluminada, mas muito pouco. Se for um ambiente bem fechado, aí que você não vai chegar. Você vai precisar de quê? Das luzes, das lâmpadas. Se não tem, no caso, se não tiver energia naquele momento, você vai usar a outra, que é apenas a vela, que também é uma luz artificial. E aí nós vamos ver luz e os corpos. Que é isso, tia? Luz nós acabamos de falar. E os corpos? São os que são capazes de ser iluminados por essa luz. Bora descobrir quem são eles? Os corpos, eles podem ser classificados em transparentes, translúcidos e opacos. Tia, o que é isso aí? O que é transparente, o que é translúcido, o que é opaco? Vamos descobrir o que é? O que é uma coisa transparente? Eu não sei se vocês já ouviram falar assim, às vezes as pessoas ficam na frente da televisão, aí às vezes as pessoas falam assim, sai da frente que tu não é transparente. O que ele quer dizer com isso? Eu não consigo vê-lo. No caso, se ele fosse transparente, eu conseguiria ver o que estava do outro lado através dele. Então a transparência é quando eu consigo ver o objeto através daquilo ali. Quer ver um exemplo? Olha só, o vidro. Olha esse vidro aqui. Eu consigo ver tudo que está do outro lado. Ele tem o que? Ele é transparente. Eu consigo ver através dele. Então, a transparência é quando eu consigo ver através. Tia, e o que é o translúcido? Gente, o translúcido, ele não é transparente, mas também não é opaco. Ele está ali no meio termo. Como é assim, tia, o meio termo? Eu consigo ver um pouco da iluminação dele. Quer ver um exemplo aí? Olha só. Preste atenção na imagem dessa folha, na mão dessa pessoa. Observe que eu consigo ver parte, olha só,
da mão dela é com a mesma transparência que eu vi lá no vidro? Não, não é com a mesma transparência. Mas, no entanto, eu consigo ver. Então, o translúcido, ele consegue ter um pouco de luz. Eu consigo ver o objeto, mesmo que não tão nitidamente transparente como é o transparente mesmo, mas eu consigo ver. Seria o translúcido. E o que seria o meu opaco? Se o transparente é aquele que eu posso ver através, o translúcido é aquele que eu posso ver quase através, vejo um pouco. Então, o opaco é aquele que eu não vou ver de jeito nenhum do outro lado. Olha só, imagine aqui, isso aqui é uma madeira. Olha a luz batendo nela. O que eu vou conseguir ver só do outro lado? A sombra. Por quê? Porque a sombra ela é formada ao contrário do sol. O sol está desse lado, então a sombra vai estar do outro lado. Eu consigo ver o que está aqui, desse outro lado? Não. Então, o opaco é quando eu não consigo ver através. Não é isso? Então, bora relembrar. Transparente, eu posso ver através. Translúcido, eu consigo ver um pouco, né? E o opaco, eu não vejo de jeito nenhum o que está do outro lado. Somente uma sombra, porque a sombra ela é formada do lado oposto do sol. E aí a gente vou fazer um questionamento. Diante do que eu falei, nós vamos classificar os corpos que eu vou mostrar para vocês, representados a seguir, de acordo com a quantidade de luz que passa através deles. Como translúcido, opaco ou transparente. Olha só os exemplos. Preste atenção. Qual é a imagem que você vai prestar atenção? Nessa imagem aqui, ó, da borboleta. Tá vendo, ó? Vamos observar a pessoa enxergando a borboleta. Isso aqui é a visão da pessoa, ó. E aqui é a imagem que essa pessoa está vendo. Vamos olhar essa primeira imagem? Eu tô vendo a borboleta nitidamente? Sim ou não? Sim. Então, isso aqui é o quê? Transparente. Quando eu consigo ver nitidamente o outro lado, transparente. Aquele lá, minha visão, tá bem nítida? Não tá bem nítida, mas no entanto eu consigo ver, não consigo? Então ela é o quê? Translúcido. Ou seja, eu consigo ver um pouco. E por último, ó, a visão eu não vejo nenhum, ó. Porque presta atenção, é essa parte aqui da borboleta, tá, gente? Porque você pode dizer assim, tia, mas eu tô vendo aqui. Mas não através dessa tela. Eu tô vendo alguma parte aí da borboleta, a parte que estava sendo mostrada nas outras? Não. Então ela é o quê? Opaco. Eu acho que deu para afirmar direitinho, não deu? Transparente é ver além, ver tudo, né, através. Translúcido, eu consigo ver, tem um pouco de luz, ó, vi um pouco. E opaco eu não vejo de forma nenhuma. Deu para entender? Espero que sim. E aí nós vamos para nossas páginas do livro para responder, da página 180 até a 183. Mais uma vez, gente, um prazer estar com vocês. Um beijo bem grande. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!